A proposta deste vídeo é colaborar com o debate sobre a questão da evasão escolar durante a pandemia. Para tanto, convidamos 3 docentes vinculados ao ensino fundamental, médio e superior. O abandono da escola sempre foi um dos principais problemas da educação, tanto no Brasil como em outras partes do mundo. A pandemia de Covid-19, que agravou a situação socioeconômica das pessoas e das nações, também acentuou as desigualdades educacionais. Uma pesquisa da ONU revelou que no mundo, 24 milhões de estudantes deixaram de estudar em 2020. Destes, 4 milhões no Brasil, o que representa 8,4% dos estudantes brasileiros. Mas, qual é o impacto da pandemia na educação? Especificamente, qual o impacto da pandemia no abandono e na evasão escolar? Precisamos pensar um novo modelo de educação e de práticas pedagógicas? Começo agradecendo o convite, que muito me honra, para integrar esta reflexão que está no centro dos meus estudos. Para responder a primeira pergunta, quais os impactos da pandemia no abandono e na evasão escolar, iniciarei fazendo referência aos momentos que mais aterrorizam os povos ao longo da história da humanidade, dentre os quais figuram aqueles marcados por doenças contagiosas. Os impactos dessas doenças na vida das pessoas, ainda que diferenciados segundo as regiões e os momentos históricos, não são nossos desconhecidos. Eles têm inclusive sido tomados como marcos referenciais por provocarem mudanças sociais, econômicas e políticas profundas. As principais vítimas dessas catástrofes são sempre as populações mais vulneráveis. A história tem nos mostrado que a morte epidêmica é uma morte seletiva. No caso da educação escolar, nos deparamos com o agravamento da mortalidade escolar, concretizada pelo abandono e pela evasão. São, evidentemente, as crianças e adolescentes que frequentam as escolas públicas mais suscetíveis às injustiças sociais, as que se constituem as maiores vítimas da pandemia de Covid-19. O estado crônico das desigualdades escolares se aprofunda em razão do quadro sanitário que vivemos. Assistimos neste momento a um verdadeiro darwinismo social, pois, como sabemos, as desigualdades não nascem no interior dos muros escolares, nem dependem do mérito dos alunos. São as desigualdades das famílias, dos bairros, das regiões, das condições de emprego e de vida que adentram o espaço escolar, encontrando lá as condições favoráveis à sua proliferação. Para responder a segunda questão, precisamos pensar um novo modelo de educação e práticas pedagógicas. Bom, não é difícil prever as dificuldades que todos nós que lutamos pela educação pública enfrentaremos, não apenas em decorrência da pandemia, mas de uma crise sanitária que ocorre num contexto que menospreza a educação e a ciência. Não me parece ser suficiente pensar num novo modelo de educação e de práticas pedagógicas. Certamente precisamos reinventar as nossas formas de ensinar e de produzir conhecimentos, mas precisamos também nos prepararmos para desafios que imporão novas missões às instituições mais caras à modernidade, em especial as que lidam com a ciência e com a educação. Precisamos, portanto, preparar-nos para enfrentar as múltiplas formas de obscurantismo. Está em nossas mãos a formação das novas gerações, assim como a pesquisa em defesa da vida e da sobrevivência do planeta. Quando analisamos o perfil social dos estudantes, segundo pesquisa do C6 Bank e do Datafolha, o abandono escolar foi 54% maior entre as classes D e E do que entre as classes A e B. Se formos avaliar as etapas de ensino, o abandono escolar afetou 4,6% dos estudantes do ensino fundamental, 10,8% dos estudantes do ensino médio e 16,3% dos estudantes universitários. É inegável que nenhum fenômeno social dos últimos tempos tenha promovido tanto impacto na comunidade escolar, no desempenho dos estudantes, na necessidade de manter-se associado à escola, no processo de aprendizagem, nas práticas pedagógicas, na estrutura e orçamento familiar, quanto à pandemia e seus diferentes desdobramentos. Se por um lado os diferentes ciclos de ensino tiveram que passar por adaptações e ressignificações sem nenhuma preparação prévia, tendo em vista atender o interesse dos estudantes,
Por outro, alguns indicadores educacionais mais recentes revelam um aumento expressivo no quadro de desigualdades escolares e também nos percentuais de abandono da escola. A realidade é que torna-se muito mais expressiva quando consideramos os dados referentes ao ensino médio público, o qual concentra aproximadamente 84% dos estudantes matriculados na última etapa da escola básica. Um público diverso no qual se entrelaçam questões de diferentes ordens e que foram acentuadas com o advento da pandemia. A necessidade de associar trabalho e escola, uso e acesso de novas tecnologias, renda familiar, perspectiva de futuro são algumas dessas questões. Um quadro diverso que nos faz lembrar do Brasil descrito outrora por Darcy Ribeiro, o Brasil repleto de Brasis, o qual se tornou muito mais expressivo nos últimos tempos. Associado ao fato da pandemia ser transformada num palco de diferentes interesses, cujos objetivos nem sempre estiveram associados à promoção da vida, contribuindo para ampliar o que François Dubé chamaria de desigualdades multiplicadas e, em muitos casos, consideradas justas por aqueles que defendem o ideário meritocrático, alegando que bastaria o esforço para superar desigualdades escolares, sociais ou de diferentes ordens. É possível dizer também que o cenário da pandemia, além de estar deixando um cenário de tragédia, se considerado pelo prisma pedagógico, ele tem motivado a implantação de novas práticas pedagógicas. Dos 4 milhões de estudantes brasileiros que deixaram de estudar em 2020, 680 mil, ou 17,4%, não pretendiam voltar a estudar em 2021. Destes estudantes, 11,4% frequentavam o ensino fundamental, 25,8% o ensino médio e 11,2% o ensino superior. E quais foram os principais motivos apontados? Para 24% foram questões financeiras. Para 22% dos estudantes foi ficar sem aula presencial. E 20% dos estudantes apontaram dificuldades com acesso remoto. Assim sendo, considerando o contexto que estamos vivendo e os desafios da educação brasileira, como podemos mitigar o abandono e a evasão escolar? Então, quando a gente vai pensar nos impactos da pandemia em relação à evasão e abandono, eu acredito que a gente tem que pensar um pouquinho antes essas questões relacionadas à desigualdade educacional, né? A gente sabe que a desigualdade educacional já existia antes da pandemia, mas que com a vinda da pandemia, com o advento desse ensino remoto, essas desigualdades escolares e educacionais se intensificaram, sobretudo quando a gente vai falar das classes populares. Em muitos contextos, a internet, o acesso a essa internet, né, as mídias digitais e a internet não é democratizado ainda. Então, o ensino remoto acabou se traduzindo na entrega de atividades impressas, o que muitos estudiosos estão chamando de ensino delivery, né, onde a família ia até a escola, buscava atividade impressa, as crianças e adolescentes, os estudantes faziam essas atividades, depois essas atividades eram entregues, né? Só que nesse cenário onde não tem a mínima mediação pedagógica, né, porque se a gente for pensar em outros cenários onde há acesso à tecnologia, aos meios digitais, havia aulas síncronas, né, por videochamada, onde há interação entre professor e estudante, ou mesmo videoaulas assíncronas, mas em que o professor podia explicar de alguma forma aquilo que estava sendo trabalhado, enfim. E nesses contextos onde não há a mínima mediação pedagógica, não há acesso à tecnologia, somente restaram as atividades impressas. E a gente sabe que uma atividade impressa não se autoexplica, né? E que muitos desses contextos onde já havia fragilidades econômicas de acesso, enfim, né, a meios digitais, também os próprios familiares dos estudantes não tiveram acesso à escolarização em seu momento de escola, né? E dessa forma eles não tinham como fazer as vezes dos professores também explicando aos estudantes, né, as atividades remotas em casa. Então, esse contexto acabava fazendo com que o próprio estudante muitas vezes não soubesse nem como resolver aquela atividade que chegou
chegou até a ele. E a gente entende sim que esse é um contexto favorável à intensificação do abandono e da evasão escolar, né? Como que a gente vai conseguir envolver um estudante numa atividade remota sem que ele saiba como executar essa atividade? Nós já precisávamos lidar com essas questões de abandono, de evasão escolar antes mesmo da pandemia, né? Aqueles estudantes talvez que não vinculavam com a escola, não viam sentido nela, né? Uma escolarização que talvez não dialogasse com o seu cotidiano, ou mesmo como o próprio Pierre Bourdieu já nos ensinou, né? Que as famílias das classes populares muitas vezes, quando olham para a escola, elas não vão levar com tanto afinco a escolarização dos seus filhos, uma vez que a escola não lhe trouxe retorno, né? Não teve sentido também para esses familiares. Então, essas questões de evasão já orbitavam o cotidiano escolar. E uma vez que o ensino se torna remoto desta forma, nesse quadro que eu acabei de apresentar, com certeza as questões de abandono e evasão escolar se intensificaram em meio ao ensino durante a pandemia. Então, no que se refere a esse repensar ou pensar um novo modelo de educação, de práticas pedagógicas, eu entendo sim que nós precisamos repensar as práticas pedagógicas. Eu gosto muito de lembrar do que o José Pacheco, da Escola da Ponte, fala, né? Ele diz que aula, turma, série não ensina nada, né? Que prova não prova nada. Então, nós precisamos romper com essa educação bancária, né? Que Paulo Freire já denunciou, da transferência, da transmissão. Infelizmente, em muitos contextos, ainda hoje, a gente percebe que essa educação de uma intenção de transmissão e de transferência ainda se perpetua. E quando eu chamo de intenção é porque a gente sabe, né? Olhando para estudos tanto na área da sociologia da educação, que vai falar dessa diversidade, né? de população que a escola atende hoje, ou mesmo da psicologia da aprendizagem, pensando em como o sujeito aprende, a gente vai entender que transmissão e transferência, na realidade, não dá pra gente falar nesses termos quando a gente vai falar de aprendizagem, né? Então, muitas vezes, há uma intenção de transmissão e transferência. Mas eu entendo sim que nós precisamos romper com esse paradigma em que o estudante fica passivo diante dos conhecimentos e favorecer mais a interação entre estudantes, a interação entre professor e estudante, buscar metodologias ativas que possam partir do próprio cotidiano dos estudantes, trazendo sentido, significado a essas aprendizagens e, além disso, também promover momentos de escuta, né, para que os estudantes possam ter vez e voz, para que a escola, para que o corpo docente, para que a gestão escolar possa levar em consideração aquilo que os próprios estudantes, sejam crianças, adolescentes, jovens, pensem sobre a sua própria escolarização, sobre a sua própria aprendizagem. Eu penso que se a gente buscar essa via, a gente pode sim, de fato, ir ao encontro das demandas da atual comunidade escolar, que não é a mesma de outro momento, né? Então, por isso é importante sim repensar as metodologias, as práticas pedagógicas. Como foi possível observar, os efeitos negativos foram amplos e profundos, e envolvem diversos aspectos. Em relação ao aprendizado, os impactos da pandemia nos desempenhos escolares dos estudantes do ensino médio, quando levamos em conta os dados da Prova Brasil, foram estimados em cerca de 10 pontos. Ou seja, os estudantes obtiveram, em média, 10 pontos a menos em matemática e 9 pontos a menos em língua portuguesa. Para termos uma ideia, a perda de 10 pontos nas proficiências equivale à perda de R$21 mil de remuneração por jovem, por aluno. Caso essa perda, calculada para os alunos do ensino médio, também seja avaliada para os alunos do ensino fundamental, então a perda total, só em remuneração do trabalho, supera os R$700 bilhões, considerando que o número de matrículas nas duas etapas de ensino em 2020 era de 35 milhões de estudantes. Ou seja, conforme apontam os dados e as reflexões dos pesquisadores, os desafios da educação brasileira ficaram ainda maiores. Pois além de enfrentar os problemas já existentes, agora precisamos lidar com os efeitos negativos da pandemia no aprendizado e no desenvolvimento econômico. Torna-se essencial então que professores, pesquisadores, famílias, governos e toda a sociedade se mobilize para que possamos enfrentar os problemas educacionais do Brasil, promovendo uma educação emancipadora, de qualidade e acessível a todos e todas.